Pessoal, antes de a gente começar propriamente a aula, né? Primeiramente, boa tarde, tá? Sejam bem-vindos mais uma vez de novo. Então, só passar uma informaçãozinha para vocês aí, que estamos chegando mais uma etapa, tá? Nesse processo de volta às aulas. A partir de amanhã, nós já voltaremos, no caso, os professores, né? Inicialmente, voltarão a trabalhar de forma presencial, ou seja, lá na Microcamp, ou melhor, resumindo aí, a partir de amanhã as aulas a gente não vai dar de casa mais, a partir de amanhã as aulas serão dadas na Microcamp, tá? O que já é um avanço, o que já é mais um passo, né? Então, creio que o próximo passo já vai ser vocês irem para lá também, ok? Então, fiquem ligados aí nas redes sociais, no anúncio do governador, assim que o governador disser, vamos voltar, a gente já vai junto, tá? Mas só para informar para vocês que a cada dia nós estamos mais próximos do retorno às aulas presenciais. Deixa eu ver aqui que tem gente mandando mensagem, deixa eu ver aqui. Pessoal, vou compartilhar aqui, tá, os slides para a gente continuar. Só para a gente dar uma recapitulada, na aula passada eu expliquei para vocês sobre geração X, Y, Z. Bem, pessoal, expliquei para vocês sobre as gerações. Eu acho que paramos aí, né? Íamos começar aí, certo? Pessoal, me ajuda aí, por favor. Ficou para o senhor dar essa semana. Tranquilo. Pronto, era onde eu imaginava aqui. Então, nas aulas passadas, eu falei sobre a importância da gente motivacionar os colaboradores e também da gente poder ter uma motivação, tá? Então, a partir de hoje, vamos falar sobre as gerações de novos empreendedores, ou melhor, de empreendedores, na verdade, tá? Deixa eu ver aqui que tem gente lá, eu acho que tem dificuldade. Só um instante, tá? Acho que a Vitória aqui está entrando. Deixa eu ver se ela já solicitou. Então, já. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Então, detalhe, essas gerações que nós vamos falar hoje aqui são gerações de empreendedores. Nós sabemos que nós temos as gerações de indivíduos, né, como um todo, né, que é a forma de pensar, a forma de agir e tal, mas nós vamos falar sobre as novas, ou melhor, sobre as gerações de empreendedores, tá? Primeiro, começando aí pela geração Y, que é o perfil do empreendedor cauteloso, tá? Realista, caçadores de desafios e exploradores conectados. Eu creio que em alguns casos os empreendedores eles possam ter digamos, várias, como é que eu posso falar aqui? Podemos ter várias, deixa eu liberar aqui a entrada de alguém. Então, deixa eu ver, Vitória, né? Boa tarde, Vitória. Tem mais aqui, Belceldo entrando. Deixa eu ver aqui, tem mais mensagem ali. Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver se tem mais aqui. Beleza, vamos lá. Pessoal, como as pessoas ainda estão entrando, tá? Então, em alguns momentos, por enquanto, eu ainda vou ficar saindo. Então, pessoal, eu acredito que um empreendedor ele possa ter um perfil de várias gerações também. Não quer dizer que a pessoa seja unicamente dessa geração, tá? Então, por exemplo, o empreendedor cauteloso são empreendedores detalhistas e metódicos, tá? Então, são aqueles, por exemplo, que só quer dar um passo quando ele realmente conhece o que vai fazer, então estuda, se prepara e tal.
Então, isso é o cauteloso. O realista, a ambição é o lema, segurança em suas ações e muita cautela em negociações. Então, assim, o realista, ele tem a questão da ambição, mas ele também quer fazer, ele usa a cautela também, tá? Ele só quer fazer se ele tiver, por exemplo, uma segurança. E essa segurança basicamente consiste em, eu vou colocar, vou implantar essa nova ideia. Eu só vou implantar quando eu tiver, por exemplo, uma possibilidade muito grande de dar certo. Então, ele não faz nada se arriscando muito, tá? Já os caçadores de desafios, esses se cansam fácil, perdem a emoção e rápido. Inclusive, pessoal, eu estava lendo de uma reportagem do Sebrae, que ele falava que no Brasil, por exemplo, abre-se empresas e fecham-se empresas todos os dias, tá? Deixa eu ver aqui. Tem gente entrando, beleza. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas acham que você empreender... na verdade, assim, tem algumas pessoas que são movidas pelo sucesso dos outros, podemos dizer assim. Né? Digamos que você vê que alguém empreendeu, colocou um novo negócio, está dando certo, e é isso que lhe motiva. Então, você quer fazer, por exemplo, igual aos outros. Só que os outros, né, as pessoas que estão empreendendo, basicamente assim, ela está empreendendo, muitas vezes ela já tem estudado, já tem se preparado bastante, e é por isso que faz com que o negócio dela dê certo. Aí esses caçadores de desafios, o que ele faz? Fulano está dando certo, eu vou colocar também. Tá? Fulano colocou uma hamburgueria, está vendendo bem, eu vou colocar uma também. Só que eles não esperam o mesmo resultado. Aliás, eles não esperam o resultado por um longo período. Eles cansam fácil, tá? Por exemplo, você coloca um negócio para vender, tá? Você usa uma estratégia e essa estratégia não está alcançando um número de pessoas que você imaginava. Óbvio que você não vai vender da forma que você imaginava, tá? E aí o que acontece? O caçador de desafio, ele não tem aquela paciência de ir moldando até que o negócio passe a dar certo. Quando ele vê que o negócio não está dando o resultado que ele esperava, simplesmente o que ele faz? Ele sai daquele ramo e ele coloca um outro. Imagina, por exemplo, como eu expliquei para vocês lá no início, né? Mostrei para vocês lá no início. O dono da Amazon, por exemplo, ele só passou a ter lucro depois de 6 anos da empresa aberta. Até então, ele era aquele verdadeiro assar e comer, ou seja, trabalhando no limite, tá? Imagina, por exemplo, se ele tivesse se cansado e ele simplesmente tivesse passado para um outro ramo de atividade, tá? Então, quer dizer, ele teria perdido a chance de ser o homem mais rico do mundo. Então, infelizmente, assim, esse perfil de caçadores de desafios são pessoas que elas realmente não têm a paciência de ir trabalhando até que se consiga um resultado, o resultado esperado. Quer colocar aquele negócio quer que funcione de imediato. E muitas vezes não é assim, tá? Nós temos também os exploradores que gostam de experimentar o que ninguém ainda experimentou. É interessante esse perfil dos exploradores. Por quê? Porque ele quer colocar algo que ninguém colocou. Por outro lado, às vezes acontece das pessoas onde aquela loja, onde aquele empreendimento foi colocado, ainda não entendeu qual é o perfil, o que o cara quer. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem claro aí. Eu acho que eu já dei esse exemplo em outro contexto. Antigamente, quando colocaram, por exemplo, a primeira vez que se colocaram uma loja de açaí em Arapiraca, não vingou. Voltou, aliás, fechou. Por que fechou? Primeiro, a nossa cultura não era do açaí, tá? Açaí é da região norte. E aí as pessoas disseram o seguinte: poxa, não gostei, né? É algo diferente. Simplesmente as pessoas assim não consumiam açaí da forma que se consome hoje, tá? Então, quer dizer, essa pessoa que colocou a primeira loja de açaí em Arapiraca, ela foi exploradora, ou seja, ela tentou trazer algo novo para Arapiraca, coisa que não tinha ainda, mas que as pessoas não tinham essa cultura, tá?
Então, quer dizer, simplesmente ele fechou as portas por isso. É um risco que se corre. Por outro lado, quando você coloca algo, mesmo que você coloque algo que ninguém experimentou ainda, se as pessoas gostarem, meu amigo, você vai ser o pioneiro. Então, você vai ser a pessoa onde vai liderar as vendas. Por mais que vá chegando, por exemplo, outras, ou a concorrência, né, outras concorrências, mas o pessoal já está habituado a você porque você já fez um nome, né? Digamos, já tem uma estrutura, já tem um renome, já tem uma confiança maior do público. Então, assim, são os dois lados da moeda. Pode dar muito certo e pode também não dar certo pelo fato das pessoas não conhecerem ainda o negócio. Tá? Por exemplo, teve um rapaz aqui que tinha ido para São Paulo e na volta ele trouxe um churrasco grego. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Né? Então ele trouxe um churrasco grego. Inovou por um tempo, foi algo diferente, mas muita gente disse, rapaz, será que esse negócio, será que essa carne está bem assada? Então as pessoas realmente ficavam com o pé atrás nessa questão desse novo produto, tá? Então, existe a possibilidade de dar certo, por ser algo novo, algo que ninguém tem, mas também existe a possibilidade das pessoas não terem experimentado ainda, ok? E por último, nós temos aqui os conectados, que não vivem sem tecnologia, tá? Deixa eu liberar aqui a entrada de alguém. Suelen. Boa tarde, Lívia. Você entrou e eu não dei boa tarde. Lívia, Bianca, Belkselder e Oi, prof, Suelen. boa tarde. Então, os empreendedores conectados são aqueles que, mesmo não colocando algo de tecnologia para comercializar, né, mas eles não abrem mão, por exemplo, de usar a tecnologia a seu favor na sua empresa, seja ela qual for. Por exemplo, uma lanchonete que o cara coloca, ele usa tecnologia, ele usa as redes sociais para divulgar, para vender. Os pedidos, por exemplo, são feitos através de um tablet. Tá? O cardápio, por exemplo, é num tablet, usa Wi-Fi, então usa a tecnologia como um todo, tá? Então, hoje em dia, inclusive, a tecnologia, pessoal, ela tá para todas as lojas que vocês imaginarem, para todos os ramos de atividade que vocês imaginarem. Hoje de manhã, a gente falando sobre um contexto na verdade, na turma de manhã, nós começamos a falar sobre startup. E dentro do contexto, eu coloquei algo, por exemplo, relacionado à conectividade. Então, por exemplo, em Arapiraca já existe para o transporte dos ônibus, né, já existe aquele cartão, né, que você bota crédito no cartãozinho que é o cartão único e você já pode, digamos, andar, né, pagar a passagem com o cartãozinho. E aí eu fiquei pensando esses dias na possibilidade seguinte. Imagina vocês que estão fazendo curso de tecnologia, ou eu também, uma coisa a se pensar, em desenvolver um app, por exemplo, tendo em vista que todo o estado, o transporte é com base no transporte complementar, ou seja, as vans, tá? E aí as pessoas pudessem pagar utilizando o celular. Então, você tivesse uma maquinetazinha onde aparecesse lá um QR Code, por exemplo, tá? E você, com o seu celular, abrir o aplicativozinho, ativar a câmera, apontar para aquele aparelhozinho lá e ele já descontar o valor da passagem, tá? Então, quer dizer, para mim, assim, seria uma ótima. Primeiro, mais seguro que o cartão, porque o cartão, se você perder, alguém pode usar os seus créditos, mas o celular não, porque o aplicativo vai ter uma senha, então por mais que alguém roubar o seu celular, não vai poder utilizar o aplicativo, né, para pagar passagem e coisa e tal. Então, quer dizer, pessoal, existem pessoas que podem usar a tecnologia em qualquer ramo, no transporte, numa loja de roupa, numa sorveteria, no mercado, então é interessante essa questão da conectividade. Tá? Então, isso é a geração Y. Aí você vai dizer, um exemplo, eu sou da geração Y, mas eu não tenho todas essas. Não é uma obrigação você, digamos, ter todos esses perfis, né? Você pode ter 1, 2, 3, pode ter um apenas, né? Então, quer dizer, são alguns dos conceitos do perfil da geração Y, tá, pessoal? Já na geração X, tá?
são pessoas independentes, ou seja, buscar sempre independência e autonomia. E nós temos muitos jovens, por exemplo, hoje que, mesmo, digamos, sendo jovem, tendo pouco dinheiro, mas eles pretendem a questão da independência financeira, tá? E eles trabalham de forma autônoma, como a gente já falou várias vezes, né? De pessoas que estão vendendo algo, como a gente já questionou, por exemplo, numa faculdade. Você chega na faculdade, por exemplo, no intervalo, você vê lá um monte de gente vendendo alguma coisa, tá? Por exemplo, quando eu estava fazendo a faculdade, na hora do intervalo, tinha pessoa, o corredor virava uma feira, porque tinha gente vendendo roupa, gente vendendo trufa, outros vendendo bolo, torta, coxinha, tapué, boticário. Então, quer dizer, são pessoas que têm um perfil de independência. Eu quero ser o dono do meu próprio negócio. Aliás, eu quero ter minha renda própria, não quero depender de ninguém. Então, isso é da geração X, tá? Um perfil da geração X. Já existe a questão da maturidade. São maturos na tomada de decisões e prezam pela qualidade. Quando se fala em maturidade, é tomar decisões... Eu passei aqui sem querer. Tomar decisões, digamos, mais sensatas, né? Não agindo simplesmente pelo impulso, né? Pelo coração. Um exemplo. Eu peguei um dinheiro hoje, recebi o meu auxílio hoje, amanhã eu já vou começar a empreender, já vou colocar um negócio para mim. Não é assim que as coisas funcionam. Então, a maturidade, ela vem da pessoa estudar, da pessoa ter a plena certeza daquilo que vai fazer. Tá? Então, as decisões, elas são tomadas de maneira sensatas. Tá, pessoal? Outro perfilzinho são os estudiosos. Tá? Não se contentam com o conhecimento adquirido, então, aliás, estão em constante atualização. Uma coisa assim, que eu critico muito nos empreendedores como todo é a questão de, muitas vezes, não querer ter um produto ou um serviço sempre diferente dos outros. Ou seja, espera muitas vezes a concorrência chegar para tomar uma decisão. Tá? Então, eu estava até conversando com a minha esposa esses dias, ela está com uma papelaria personalizada. Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, ela está tendo uma demanda muito legal de topos de bolo, né? Topos de bolo. Porém, a moda já está saindo dos topos para os balões, né? Mas ainda está no topo. E aí, foi o que eu estava dizendo para ela, tem que começar a estudar, se preparar para fazer os balões. E daqui a um tempo, já tem que se preparar em outras coisas que vão surgir, tá? Exatamente pelo fato de dizer o seguinte, o mundo vai girando, as coisas vão sendo atualizadas. Se você está vendendo só daquela forma ali, você vai perder. Tá? Então, você vai ter que arrumar uma forma de diferenciar o seu produto dos outros. Vamos colocar aí uma ideia, tá? Tem uma aluna da turma de manhã que ela veio uma ideia de uma sorveteria. Só que alguns conceitos que eu não vou colocar aqui. Mas, digamos o seguinte, o cara tem uma sorveteria, ele tem uma sorveteria há 10 anos. A receita de sorvete dele é a mesma, não mudou nada. As coberturas são as mesmas, os recheios são os mesmos. Então, quer dizer, não mudou nada. Aí ele está ali. A qualquer momento que chegar uma concorrência com um sorvete diferente e inovador, ele perde a clientela. Porque as pessoas vão ver que chegou um novo produto. Tá? Não sei se vocês acompanharam, mas antigamente os picolés, por exemplo, eram muito simples. Aí chegou o Caicó, por exemplo, em Arapiraca e região. Pronto, acabou-se. Por quê? Porque trouxe um picolé diferente. Né? Antigamente, por exemplo, não sei se vocês são dessa época, mas tinha um picolé em Arapiraca que era chamado de Quimel. Era uma sorveteria que tinha em Arapiraca. E ela era quem mais vendia. Só se via pessoal vendendo picolé da Quimel. Depois que o Caicó chegou, acabou-se. Praticamente ninguém vê mais falar no picolé Quimel. Muito embora eu passei um tempo atrás e vi que ainda tinha sorveteria lá próximo à linha do trem. Então, quer dizer, quando você não inova, você abre uma margem para o seu concorrente vir e inovar, né? Vender aquele produto diferente. A gente acha o seguinte, por exemplo, eu estou liderando o meu mercado, eu sou aquele que mais vende,
e pode chegar a quem chegar que o mercado vai ser meu. Não vai, tá, pessoal? Então, grandes empresas, por exemplo, já fecharam por isso, de não se atualizarem, não estudar maneiras de vender um produto diferente, colocar uma receita diferente. Comecei daquela forma ali, vou morrer daquela forma. E não é assim que as coisas funcionam, tá? Então, por isso vem a importância de você ser o estudioso, né? De você se preparar para sempre estar oferecendo coisas novas, certo? Em seguida, nós temos aí os responsáveis, que conhecem seus direitos e estão sempre preocupados em cumprir com as regras, tá? Isso é a geração X, tá, pessoal? São alguns perfis aí. Pessoal, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram acrescentar, ou na geração Y, tá? Que é o cauteloso, realista, caçadores de desafios, exploradores e conectados, ou, por exemplo, aqui na questão da geração X, vocês têm alguma coisa que vocês desejam colocar aqui? Não. Tranquilo? Lívia, Pedro, Jamile, Juarez, Belcelder, Alana, e aí, alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Vamos lá, né? E por último, nós temos aqui a geração Z, tá? Que essa geração Z, digamos, são parte de vocês aí, tá? Ou seja, esta geração ainda não está atuando no mercado, mas segundo estudos, eles terão capacidade de empreender negócios fantásticos, baseado na gama de informações que estão sendo criadas. Ou seja, os empreendedores, pessoal, vamos colocar aí 10 anos, 20 anos atrás, eles não têm, ou a grande maioria não tem, o conhecimento que vocês estão tendo, tá? Então, os empreendedores de 10, 20 anos atrás, boa parte deles não fizeram, por exemplo, nenhum curso de empreendedorismo, né, para entender algumas coisas, alguns conceitos que seriam interessantes na sua gestão, por exemplo, tá? E essa questão, por exemplo, da atualidade, hoje todos nós temos um celular na mão, em que até mesmo no Instagram você vê, por exemplo, algum empreendedor colocar uma frase que chama a atenção, aí você para lá, observa, lê aquela frase, você assiste um jornal que aborda sobre por exemplo, o comércio, né, sobre o crescimento e tudo mais. Então, assim, a geração hoje é uma geração que ela é bem mais munida de informações comparada às gerações anteriores, tá? Hoje as pessoas têm acesso a uma informação ainda maior. E as próprias mídias sociais, seja jornal, seja a própria internet, ela alimenta com essas informações coisas, por exemplo, que 10 anos atrás não se tinha, digamos, acesso tão fácil a essas informações, 10, 20 anos atrás. Então, quer dizer, hoje nós temos a cada dia a possibilidade de sermos melhores empreendedores, porque nós temos mais conhecimentos do que há uns anos atrás. Então, a geração Z, no caso, são vocês que não entraram ainda no mercado como empreendedores, mas que podem entrar, por exemplo, em algum momento. Lembrando que para entrar tem aqueles porquês, né? Por que eu vou entrar? Então, existe essa possibilidade aí, tá? Então, isso é a geração Z, tá, pessoal? Isso é a geração Z. Uma outra coisa, só para complementar aqui, eu tenho certeza que o que nos ajuda muito nessa compreensão, por exemplo, de mercado, de como é que está funcionando o comércio hoje, é exatamente você estar antenado, tá? Antenado no aspecto de, por exemplo, você acessar um site de notícias, né? Você vê sobre projeções de especialistas para os próximos meses, né? O que pode acontecer e tal. Então, quer dizer, nós temos um acesso muito grande. Então, para as pessoas que realmente têm interesse em um dia empreender, uma boa ideia é ler, é pesquisar, é assistir um jornal, é ler um jornal, mesmo que seja online. Isso realmente termina nos abrindo muito a mente, tá? sobre essa questão de investimento, sobre qual é o momento certo de você colocar um negócio e tudo mais. Certo, pessoal?
Ainda nessa questão aqui do empreendedor, eu não sei aí onde vocês moram, tá? Mas aqui onde eu moro, nesse período de quarentena, alguns novos negócios foram abertos. Por exemplo, lojas foram abertas, bastante, tá? Então, para uma cidade pequena, em um curto período de tempo, abrir 4, 5 lojas, por exemplo, tá? Então, quer dizer, é uma coisa atípica. Por quê? Porque nós estamos em um período de crise, digamos assim, tá? Então, aqui abriu 4, aliás, umas 5 ou 6 lojas abriu nesse período. Aí você vai dizer, poxa, que crise é essa, né? Que crise é essa? Se estamos em crise e as pessoas estão abrindo pontos comerciais, as pessoas estão abrindo negócio. E aí eu conversando com meu cunhado, até domingo, a respeito disso, e ele até disse, mas o comércio tá aquecido, porque as pessoas estão recebendo, por exemplo, o auxílio, estão recebendo entre 600 e 1.200 reais, e tem dinheiro sobrando no mercado. Eu digo, não, tudo bem, isso é verdade, né? Porque tem muita gente realmente recebendo dinheiro aí e as pessoas estão gastando mais, as pessoas estão reformando a casa, estão comprando roupas, estão comendo melhor, então as pessoas gastam um pouquinho. Mas o problema, ele vai ser daqui a uns 3 meses, 3, 4 meses, ou seja, lá para o fim do ano. Quando, por exemplo, o número de desempregados hoje está muito grande, tá? Já estava grande, aí começou a pandemia, isso agravou, ficou ainda pior, tá? Aí o governo injetou esse dinheiro, deu suspiro, aliviou, né? Mas vai chegar uma hora que o governo não vai pagar mais o auxílio. E aí, se as pessoas estão desempregadas, tá? Algumas pessoas não usaram o auxílio, por exemplo, da forma que deveria usar, digamos assim, eu estou desempregado. Eu vou só comer o dinheiro, eu tenho que pensar em uma coisa para esse dinheiro da cria, né? Aí vai chegar uma hora que as pessoas vão estar desempregadas, que as pessoas não vão ter mais o auxílio, e você acabou de abrir uma empresa, acabou de abrir uma loja física, e precisa vender e as pessoas não têm dinheiro. E aí vai ser o problema. Então, eu creio, pelo que eu imaginei, vai ser isso. Daqui a uns 3, 4 meses, o bicho vai pegar para muita gente, porque o comércio vai estar sem dinheiro, tá, pessoal? Então, assim, como empreendedor, você tem que ler de tudo um pouco, você vai ter que fazer, digamos, você vai ter que ter um passo à frente dos demais. E aí, você como empreendedor, se você já projeta que daqui a 3, 4 meses o negócio vai estar feio, porque vai estar faltando dinheiro no mercado, e as pessoas não vão ter mais o poder de compra que estão tendo hoje, e aí, o que é que eu vou fazer? Tá? Então, tem que ter um pensamento mais lógico, mais pés no chão, para não se dar mal lá na frente. Tá, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Sim, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer acrescentar algo? É interessante que vocês possam acrescentar com informações do que vocês observam, do que vocês têm dúvidas, né? Porque aí a aula fica mais interessante, não fica um monólogo aqui, tá? Vamos lá. Pessoal, continuando aqui, vamos falar sobre oportunidades. É imprescindível entender que, independente de como você enxerga as oportunidades, é importante saber aproveitá-las. E aqui eu coloco uma questão seguinte, tá? A oportunidade, ela não vem avisar primeiro que você se prepare, porque eu vou chegar amanhã, depois... Não, pessoal, não vai. As oportunidades, muitas vezes, elas aparecem assim, de uma hora para outra, e você vai pegá-las se você estiver preparado para pegar. Se você não estiver preparado, já era, tá? Já era. Você vai deixar essa oportunidade passar. E algumas coisas eu coloco aqui no pessoal e no lado empreendedor. Por exemplo, no pessoal, às vezes eu conversando com os alunos na sala de aula, eles falam, por exemplo, que não tem carteira de trabalho ainda. Por exemplo, cara com 15, 16, 17 anos, já chegando aos 18, muitas vezes até 18 anos, ainda não tem carteira de trabalho. O cara não tem reservista, ou seja, o cara não tem todas as documentações.
Às vezes, por exemplo, está lá com 20 e poucos anos, não se preocupou em tirar uma habilitação. Tá? Ah, mas eu não tenho carro, tá, para tirar a habilitação. Isso é outra história. Aí o que acontece? Muitas vezes surgem as oportunidades de negócio, ou melhor, oportunidades de trabalho, e você não está com as documentações em dias. Ah, você não está com a documentação pronta. Por exemplo, digamos que uma empresa quer contratar, por exemplo, a Alana, digamos assim. Ah, mas a Alana tem o quê? 16, 17 anos, eu acho. E aí o que acontece? Ah, eu não tenho na minha carteira de trabalho ainda. Eu vou tirar, espere. A empresa não vai esperar. Simplesmente ela vai colocar outra pessoa no seu lugar. Outra pessoa que esteja exatamente preparada. Tá? Outro detalhe é o seguinte, já vou falar para vocês outro detalhe, tá? As empresas hoje, principalmente as grandes empresas, elas estão contratando, mas elas exigem que você tenha habilitação. Então, assim, de um tempo para cá, a habilitação é algo que eu digo a vocês que é por livre e espontânea pressão você deve ter. Exatamente pelo fato seguinte, você não sabe o dia de amanhã. Então, digamos que você pega um emprego, digamos, na Vale, um exemplo. E para você trabalhar na Vale, você vai ter que saber dirigir, um exemplo, tá, pessoal? Não estou dizendo que é assim, mas a função que você vai exercer vai ter que ter habilitação. E aí, já era. Perdeu a oportunidade, tá? Outra coisa que eu já posso antecipar para vocês, isso na verdade já está acontecendo, e eu creio que vai acontecer vai acontecer mais vezes, tá? As empresas, elas estão arranjando formas de você, por exemplo, de não ter um vínculo empregatício com o colaborador. Isso é uma tendência que já vem há muitos anos, na verdade, mas a gente vê ainda pouco. Por exemplo, deixa eu colocar aí para vocês uma ideia. Digamos que o Belkcelder, olha só, digamos que o Belkcelder, ele vai trabalhar de vendedor externo em uma empresa, tá? Um vendedor externo em uma empresa. Hoje em dia, por exemplo, vamos pegar as distribuidoras. Você vai lá, eles assinam sua carteira e tal, você ganha um salário mínimo na carteira, mais as comissões quando você bater as metas. É o que ainda está acontecendo. Mas algumas empresas, inclusive em Arapiraca, não estão registrando carteira mais de vendedor. O que é que ele faz? A empresa, às vezes, paga um pouquinho mais, mas para você ser uma prestadora de serviço da empresa. Ou seja, você vai criar uma empresa que vai prestar serviço a outra. Então, exemplo, o Belkcelder, ele vai trabalhar como vendedor, a empresa vai dizer o seguinte, crie uma MEI, por exemplo, uma empresa, um microempreendedor individual, e você vai prestar serviço a nós. Por quê? Porque as empresas não querem ter um vínculo empregatício com o colaborador. É uma forma de reduzir os gastos. Por exemplo, multa rescisória. O cara trabalhou 1 ano, 2 anos lá, o cara não está rendendo, a empresa vai demitir, vai pagar uma multa por isso. Tá? Então vai pagar uma multa por isso. Elas estão correndo disso daí. Numa hora, por exemplo, não está rendendo mais o suficiente, meu amigo, a nossa empresa não está precisando mais dos serviços da sua empresa. É algo que vai acontecer. Olha o que está acontecendo com a Globo, por exemplo, não sei se vocês estão acompanhando. A Globo está demitindo um monte de funcionários, e aqueles funcionários, por exemplo, mais antigos, um exemplo, simplesmente demite e contrata como empresa. Primeiro, o valor do salário, uma pessoa que ganhava lá 500 mil, um exemplo, né, vai receber bem menos agora. Eu estava lendo uma reportagem, por exemplo, tinha uns repórteres bem famosos, que eles ganhavam, por exemplo, 100 mil, 80 mil reais por mês, e a Globo não vai ter mais vínculo empregatício com ele. O que é que vai acontecer? Ele vai prestar serviço à Globo. E essa prestação de serviço, a Globo vai pagar bem menos, né? 30, 40 mil reais. Então, quer dizer, já diminuiu bastante. Isso é uma tendência, tá? Que vai acontecer nos próximos meses que vem aí.
Então, a dica é, estejam preparados, tá? Você não consegue criar uma MEI se você não tiver com todas as documentações em dias, tá? Então, você vai perder a oportunidade. Então, o que é que eu digo a vocês? Quem entrar no mercado de trabalho, quem tem 16, 17 anos, é o seguinte, ó, voltou da pandemia, corre lá no Ministério do Trabalho. Inclusive, teve uma aluna minha que falou que a carteira de trabalho agora ela é online. Ela criou sem precisar ir no Ministério do Trabalho. Tá? Os homens, né? Cria carteira de trabalho, tira reservista, né? Completou 18 anos, vê se consegue tirar a habilitação, tá? A habilitação hoje ela está relativamente fácil de tirar. Você vai lá na autoescola, divide em 6 suaves prestações a sua habilitação, tá? É melhor fazer isso. Por exemplo, Belcceldo tem uma moto. É habilitado, Belcceldo? Em Belcceldo, é habilitado? Acho que o Belcceldo deixou o celular e saiu, viu? Só pode. É assim que a gente descobre as coisas. Vamos lá. Aí o cara é pego, por exemplo, numa Blitz, o valor da multa é o valor da habilitação. Então, quer dizer, é uma coisa que não vale muito a pena, tá? Então, vocês, principalmente quem está aí com 16, 17 anos, não espere tempo por mim não, tá? Tira todas as documentações. Um passo muito importante que vocês estão fazendo é estudar, tá? Então, as oportunidades quando chegam, elas vêm sem avisar. Essa questão de oportunidade, por exemplo, tá com uns dias que eu cheguei na Secretaria de Educação, que eu fui levar lá uma encomenda, e um conhecido, quando eu cheguei, ele já comentou com os outros, eita, agora chegou quem vai me ajudar. Aí eu dei um de doido, né? Fiquei calado, fiquei na minha. Aí ele disse, Adriel, tem como não você conseguir um certificado para mim? Aí eu digo, não, filho de Deus, eu só sou professor, eu não distribuo certificados. Aí eu disse, não, pai, porque vai ter uma prova aí, porque vai ter, o ano que vem o Enem vai ser online, né? E para participar como fiscal, vai ter que ter um curso de informática e eu não tenho. Tá? Eu não tenho curso de informática. Consiga um certificado para mim? Eu digo, não, meu filho, eu trabalho com isso não. Oi? O que, é que o senhor acha desse Enem online, hein? Qual é a opinião do senhor sobre isso? O que eu acho é uma inovação muito grande. Tá? Pelo que eu entendi, vai ter que ser um local, entendeu? É um local onde, ao invés de você ter a prova, para você marcar, você vai usar o computador para isso. Não é que você vai responder o Enem da sua casa, entendeu? Você vai responder de um local, obviamente, preparado para isso. Com tudo isso, o que é que auxilia, o que é que ajuda aí? Por exemplo, o resultado. Primeiro, o resultado ele fica totalmente automatizado, mais rápido, né? O resultado vai ser mais rápido e a quantidade de erros vai ser menor. Entendeu? Questão de investimento, um exemplo. O INEP ele gasta milhões para pagar para uma gráfica imprimir os livros, né, os cadernos de prova. Acabou. É digital. Um trabalho só já atinge milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, redução de gastos, agilidade no processo de correção, tá? A questão, por exemplo, de vazamento de provas talvez seja menor, tá? Então, assim, eu vejo com bons olhos. Eu vejo isso como uma evolução. E apenas ele vem para reforçar que a tecnologia hoje ela é super essencial. Entendeu? Minha forma de pensar. Então, um exemplo. Se hoje vocês estivessem com um certificado já do curso de informática, vocês poderiam aplicar a prova do Enem. Tá? Pelo que eu vi, não aceita declarações, aceita certificados. Então, você pode fazer o seu cadastro, um exemplo para quem tem um certificado de informática, faz o cadastro e pode aplicar a prova do Enem também. Então, isso é questão de oportunidade.
Mas voltando, pessoal, para o lado de oportunidades, para o lado do empreendedorismo, digamos assim, digamos que, vamos colocar aqui, Franciele. Franciele, ela monta, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo, ela coloca um salão de beleza lá em Traipu, um exemplo, tá? Aí vem uma oportunidade para que ela seja representante de um produto da área lá de salão de beleza, aquelas coisas, né? Aquele shampoo, condicionador, tudo profissional. Só que para isso é preciso ela ter uma empresa registrada, é preciso ter uma empresa formal. E aí a Franciele nunca criou, por exemplo, uma MEI, que é um microempreendedor individual. Resultado, perde-se a oportunidade de se criar, ou melhor, de pegar aquela questão de você ser um distribuidor de um produto, tá? Onde basicamente as pessoas vão vender para você. Então, assim, muitas vezes vem oportunidades e você simplesmente não está preparado para isso. Eu já falei várias vezes, não sei se eu já falei para vocês na turma, né? A respeito de um amigo meu que recebeu uma proposta de emprego muito boa e de início ele não aceitou porque ele já estava trabalhando em uma outra empresa e estava ganhando a mesma coisa. Aí ele disse, não quero não. Mas, aí beleza. Meia hora depois a empresa ligou para ele novamente dizendo que melhorava a proposta em R$ 300 a mais, tá? E ainda ia dar para ele um carro de tanque cheio e ele só precisava sair de casa quando o telefone tocasse. Resultado, ele disse, não, eu quero. Aí a mulher lá disse, então me mande cópias dos documentos e da CNH. Ele disse, eu não tenho habilitação. E simplesmente ele perdeu a oportunidade pelo fato da habilitação, que ele não tinha. E a questão da oportunidade puniu ele, porque logo em seguida veio uma crise aí no ramo que ele estava trabalhando e a empresa que ele prestava serviço simplesmente demitiu ele. Tá? Então, quer dizer, se você não estiver preparado, a oportunidade vem, mas ela passa para o próximo, tá? Porque o mundo ele é feito de oportunidades. E no empreendedorismo ainda, aí nem se fala, tá? Continuando aqui, ele vem o seguinte, ó, não seja movido pela paixão. É fato que muitos empreendedores têm uma paixão imensurável por seus negócios. Lembre-se que quem deve amar seu negócio é o seu cliente. Ele que vai validar o sucesso, o seu sucesso ou o seu insucesso. E, por exemplo, aqui vem alguns motivos das pessoas empreenderem, tá? Por exemplo, 42% das pessoas, elas empreendem por necessidade, tá? 42,4%, que corresponde a 11 milhões de empreendedores aí. É por necessidade, tá? Outros 57,4%, ou seja, 15 milhões de pessoas, empreendem por oportunidades, tá? Muitas vezes acontece o seguinte, ó, você está conversando num grupo de amigos e chega uma pessoa que diz o seguinte, você quer vender, por exemplo, o produto tal, por exemplo, são oportunidades. E as pessoas realmente muitas vezes ajudam. Deixa eu colocar aí um exemplo. Tem um dia que eu estava conversando com um amigo e aí ele disse o seguinte, ó, Jadiel, eu estou trazendo perfumes importados para vender, tá? E a lucratividade, ele me falou, a lucratividade muito boa, né? E aí sentei com ele, conversei, né? Ele falando, ó, o seguinte é esse, eu vou passar para você e você pode vender ou você pode procurar na sua cidade aquelas pessoas que vendem porta a porta e tal. É muito bom, porque são produtos originais, mas com preço bem abaixo do normal. E até que ele mesmo estava crescendo bastante com isso. Só que, assim, eu quase que entrava nessa oportunidade, mas aí foi quando eu fui trabalhar em Lagoa da Canoa e eu ficaria sem tempo para correr atrás nesse aspecto. Mas, quer dizer, muitas vezes as oportunidades, elas vêm assim, de uma hora para outra. Se quiser, é agora. Se não quiser, meu amigo, tchauzinho, eu estou passando. Tá? Quando eu tinha a loja, por exemplo, chegou o cara, um representante da Serasa, aí me ofereceu o serviço da Serasa, eu sentei com ele, analisei que não era, para mim, viável,
porque eu não vendia a prazo, eu só vendia à vista. E eu conversando com ele, eu disse, olha, o seguinte é isso, eu gostei de você, eu vou lhe fazer uma proposta. Eu disse, tá certo, qual é a proposta? Você ser o representante da Serasa aqui na sua cidade. Eu digo, como é que funciona isso daí? Ele disse, olha, primeiro, você faz o cadastro, eu faço o seu cadastro aqui, tá? Você vai pagar uma taxa para entrar, e essa taxa, por exemplo, vai dar direito a você cadastrar pessoas, assim como eu vim cadastrar a sua empresa. Por exemplo, você chega numa empresa, você cadastra aquela empresa, cada cadastro que você fizer, você ganha R$400. Aí eu disse, certo, e o que é que eu ganho com isso? Né? Ou melhor, como foi, meu Deus, que eu falei? Sim, e precisa o que para fazer isso? Eu disse, só precisa que você tenha uma MEI, ou seja, uma empresa aberta. Porque a Serasa, ela não vai querer, por exemplo, criar um vínculo empregatício, você vai estar trabalhando para a Serasa, mas ela não vai querer criar um vínculo empregatício. Então, você vai criar, ou melhor, você já tem o seu CNPJ, então o seu CNPJ vai prestar serviço à Serasa. E assim, de pronto, tal, e outra, viu? Ele disse, ó, eu só tenho até o meio-dia, você se decidir, já eram as 10 horas, 10 e meia da manhã. E aí eu pensei, digo, vamos embora. Então, fiz lá o cadastro. Eu sei que logo após eu fui trabalhar na Microcamp e terminei perdendo o investimento que eu fiz. Mas assim, porque eu não continuei, né? Porque eu fechei a loja, tá? Mas só para vocês verem que as oportunidades, elas vêm a partir daí, tá? Então, nós empreendemos muito por oportunidades, ok? E muitas vezes vem a questão, por exemplo, de um amigo nosso, de um irmão, de um primo, de um tio, está empreendendo e está dizendo o seguinte, ó, fulano, tem futuro, fazer isso, vamos fazer também, e aí coloca você também no mesmo ramo, tá? Beleza, Lívia? Ok, Lívia, beleza. Vamos lá. Pessoal, continuando aqui, vocês gostariam de colocar alguma coisa a respeito dessa questão de oportunidades, de para você empreender é necessário uma oportunidade? Hein, pessoal? Alguém gostaria de colocar alguma coisa aí? Vamos lá, pessoal, interajam aí, vocês estão muito calados, tá? Não entendi. Não entendi, pode repetir novamente? Não vi nem quem foi. Não. Pra mim de boa, né? Não sei por pouco aí. Beleza, vamos lá. Continuando aqui, tá, pessoal? O que é uma pesquisa de mercado, tá? Algumas pessoas, por exemplo, quando vão abrir um negócio, ela pula essa etapa da pesquisa de mercado. Ou seja, ela não faz uma pesquisa para saber o seguinte, quem é seu público, tá? Quem são as pessoas que você vai vender aquele produto, tá? Ou aquele serviço. Se existe uma demanda para aquele produto ou para aquele serviço lá na região que você vai empreender, tá? Se as pessoas que vão, aliás, os seus clientes, seus potenciais clientes, se eles vão ter, por exemplo, uma renda que possibilite comprar aquele produto ou aquele serviço, se o seu público-alvo, por exemplo, são pessoas adultas, se são, por exemplo, idosos, se são jovens, se são crianças, qual é o seu público? Então, a pesquisa de mercado, pessoal, consiste basicamente nisso, tá? Em você entender, basicamente, onde você vai entrar. E os tópicos que ele colocou vai ser o seguinte, ó, visitar a concorrência. Aí você vai dizer, poxa, como? Se eu estou fazendo uma pesquisa de mercado, como é que eu vou visitar a minha concorrência? Pessoal, as pessoas acham que concorrência é algo ruim, e não é, tá? É algo bom, é nela que você vai basear o seu trabalho, é onde você vai visualizar os seus pontos positivos, os pontos negativos, tá? E você vai investir. Alguém ia falar alguma coisa aí? E se inspirar também. E se inspirar também, exatamente. Então, ó, por exemplo, você chega numa lanchonete, você vai abrir uma hamburgueria, um exemplo,
tá? Você vai abrir uma hamburgueria. Aí você diz o seguinte, eu não vou abrir não, porque aqui na minha cidade ou no meu bairro já tem uma. Pessoal, não tem nada a ver isso daí, tá? Não tem nada a ver. O que é que você vai fazer? Ser cliente inicialmente dessa sua concorrência. É você, por exemplo, ir no estabelecimento. É você, por exemplo, observar se a limpeza é boa, se o pão é bom, se a carne é bom, se o tempo, a partir do momento que você pediu o hambúrguer, se foi rápido. E o que eu digo a vocês, e não é um erro que muita gente faz, até analisa tudo isso, mas ele não resista, tá? Não registra em um local para saber o seguinte, para depois fazer tipo um relatório, né? Simplesmente bota tudo aquilo na cabeça e aí termina esquecendo, tá? Então, se você vai fazer uma concorrência, você vê que o pão da outra hamburgueria ele é seco. Um exemplo, aí você já vai buscar um parceiro que lhe forneça um pão que ele seja de qualidade, tá? Você vai lá naquele ambiente, você vê que a demora para o atendimento é muito grande, tá? Aí você vai dizer, pronto, vou melhorar isso daí. Você observa, por exemplo, que as pessoas que estão servindo lá não estão vestidos de forma adequada. Você vai dizer, mais um ponto que eu vou fazer. Então, quer dizer, você pode abrir sem problema nenhum um novo negócio, mas no ramo que já existe naquela localidade. Mas o interessante é que se exista uma visita antes, onde você possa analisar, tá? Você vê, por exemplo, uma loja de roupas. Vai visitar, no caso do Pedro aí, visita outras lojas de roupas. Observa todos os detalhes, por exemplo, se a loja é cheirosa, se a loja não é, se a loja é climatizada, se não é, né? A bolsa, né? A bolsa, se é aquela bolsa chique, se é uma bolsa personalizada. Esses mínimos detalhes, eles simplesmente influenciam, tá? Por exemplo, você chegar lá na sua loja, um exemplo, o Pedro, não sei, né, Pedro, lá assim, na sua loja tem por exemplo, alguma TV, mas é uma boa colocar, por exemplo, uma TV onde você vai divulgando, você cria os slides ali, vai passando sobre uma nova coleção que chegou. As novidades, as promoções. Exatamente, Pedro. Slide vai mostrando. Isso, vocês já usam lá a TV? Tá no caixa. Às vezes o cliente está no caixa para ir embora e vê na TV, né? Se interessa. Exatamente, Pedro, exatamente. Então, vê, por exemplo, o cara vai comprar uma camisa, mas ele vê que tem um short, ele vai lembrar que vai para a praia, ele vai precisar de um short. Então, quer dizer, são muitos detalhes que induz a pessoa a comprar. Por exemplo, criar um ambiente agradável, um sonzinho baixinho tocando, com uma música de qualidade. Agora, uma música, né, pessoal? Não colocar aquelas músicas que o Belkcelder gosta. Aí, meu amigo, aí eu vou dizer, aí o bicho pega, viu? Mas sendo umas músicas de qualidade, show de bola, tá? Então, por isso que é bom concorrência. A concorrência, na verdade, nos ajuda a crescer, tá, pessoal? A concorrência, na verdade, nos ajuda a crescer. Aí vem o seguinte, verificar o que andam falando do concorrente nas redes sociais. Hoje as redes sociais, pessoal, é primordial. Primeiro verifica, o seu concorrente, ele anda nas redes sociais? Ele posta conteúdo nas redes sociais? Aí, digamos, observa se alguém compra no concorrente e posta, por exemplo, né? E faz uma postagem do que comprou, se gostou, se não gostou. Geralmente as pessoas só postam quando gostam. Quando não gostam, as pessoas simplesmente não postam. Tá? Então, quer dizer, é uma forma também de você incentivar as pessoas a comprarem. Por exemplo, abriu uma loja de roupas, que eu nem fui lá ainda. Abriu a semana passada, se não me engano. Na verdade, é uma filial, ela é de uma outra cidade e abriram aqui. Só que eles já vinham há muitos meses, ou seja, antes da pandemia, olha só. Antes da pandemia, já começou a divulgação dessa loja que abriu aqui em São Sebastião, tá? Então, fizeram um investimento nas redes sociais, divulgando tal, criou uma expectativa.
Eu acho que eles seguraram exatamente pela pandemia, mas enfim, a loja foi aberta semana passada. E o que foi que eles fizeram aí? Quem tirar um print e repostar, por exemplo, nos stories, né? Com o printzinho lá da loja, vai na loja, mostra lá no Instagram e vai ganhar 20% de desconto, né? É uma forma de incentivar. Então, para muitos, por exemplo, que vai comprar alguma roupa, já diz, vou ter 20% de desconto. Aí faz lá um post, já era, tá? Você hoje, por exemplo, a questão das redes sociais, querendo ou não, a bola da vez são os blogueiros, pessoal. Tá? Querendo ou não, a bola da vez são os blogueiros. Por exemplo, você vai começar um negócio hoje, comece pelo marketing com blogueiro. Primeiro, é um marketing muito barato, tá, pessoal? É um marketing muito barato. Por exemplo, digamos que o Pedro, ele contrata uma blogueira que tem lá 20, 30 mil seguidores, ó. 20, 30 mil seguidores. E vai dizer o seguinte, ó, vem aqui na loja fazer uma divulgaçãozinha pra gente, vai pagar lá, por exemplo, uns R$ 200 a ela, né? Ela vai tirar umas fotos na loja com a roupa da loja, coloca no Instagram dela, 20, 30 mil pessoas vão ver isso daí. Então, se você fosse atingir esses 20, 30 mil pessoas de uma outra forma, seria bem mais caro. Um exemplo, chegou uma coleção nova, aí manda para a blogueira, né? Manda uma blusa, um vestido, uma calça para a blogueira. Poxa, ela vai fazer um videozinho ali rapidinho, ó, só saiu aquele preço, só saiu aquele valor lá, né, da roupa. Ela vai simplesmente fazer um videozinho, ó, o que foi que chegou lá na loja do Pedro, um exemplo. Então, 20, 30 mil pessoas vão comprar. Então, quer dizer, isso daí é uma coisa que as redes sociais hoje estão propondo e que o empreendedor, se ele não ficar, por exemplo, com alerta sobre isso, ele vai deixar uma oportunidade para o seu concorrente. Por exemplo, a minha esposa abriu a loja virtual, que é a Dona Peito. E aí ela tem uma sobrinha que não é bem uma blogueira, mas fica postando muita coisa, ela não vive disso, né? Mas ela alimenta muito as redes sociais. E aí, no Dia das Mães, ou seja, em maio, deixa eu só liberar aqui ali. No Dia das Mães, aqui, ela fez uma caixa, porque é papelaria personalizada, ela fez uma caixa bem interessante, bem bonita mesmo. Eu até questionei, até eu falei para ela, digo, Dariane, manda para fulano, tá? Leva ali para fulano para ela dar uma forcinha. Resultado, pessoal, parece mentira, viu? Mas ela levou lá para a sobrinha fez uma postagem, tá? No mesmo dia. E aí só foi esperar, tá? Só foi esperar e aí as pessoas começaram a entrar em contato, quanto custa, e eu quero. E quer dizer, ela já ganhou ali o trabalho da semana, porque apareceram muitas encomendas para fazer. Tinha lá, por exemplo, menos de 100 seguidores, já subiu lá para 150 seguidores, mais ou menos. E aí depois tem uma blogueirinha aqui na cidade, que é aqui em São Sebastião, tá cheio de blogueiro. E aí a minha esposa convidou ela para vir aqui em casa e ela tirou umas fotos com os produtos e tal, fez uma divulgação, já alavancou mais ainda os pedidos, ou seja, os pedidos já aumentaram. E aí quando foi, acho que foi o mês passado, foi o mês atrasado, essa blogueirinha entrou em contato, aí disse, Dariane, eu vou fazer um sorteio de um iPhone, tá? Gostaria de saber se você quer patrocinar o sorteio. A Dariane disse, patrocínio. Quanto é o patrocínio? Olha só, pessoal, parece mentira, viu? O patrocínio é R$60. R$60. Olha se isso é dinheiro, viu? Olha se isso é dinheiro. Resultado, eu sei que
por aí, a minha esposa estava com uns 300 seguidores, e aí atingiu um pouco mais de 1.000 seguidores. Ó, um pouco mais de 1.000 seguidores com R$60, tá? Mas passou de 1.000, na verdade, mas muita gente só segue para participar do sorteio, né? E depois deixa de seguir. Mas mesmo assim, desses 1.000 e um pouquinho que entraram, ficaram 900 e pouco. Então, quer dizer, e graças a Deus, encomendas não faltam, né? Encomendas não faltam. Então, hoje, o poder das redes sociais é muito grande. Então, qualquer negócio que você vai fazer, aproveita o blogueiro, tá? Ah, vai abrir uma loja de açaí, manda um açaí caprichado para o blogueiro, tá? Vai abrir uma loja de bolo, manda um bolo para o blogueiro. Ah, vai vender, por exemplo, trufas, manda uma caixinha de trufas bem bonitinha para o blogueiro. Então, quer dizer, tudo isso daí é uma forma de você alavancar, digamos, o mercado, de você vender um pouco mais. Tá, pessoal? Isso daqui é a bola da vez hoje, certo? É uma coisa que eu vejo que os empreendedores mais das antigas ainda não pensaram nessa possibilidade de usar os blogueiros. Tem uma loja de roupas aqui, das roupas mais baratas, né? Aquela loja de 13, na verdade agora é loja de 15. E aí eles fazem um trabalho que eu acho muito interessante com os blogueiros. Tá? Toda semana tem blogueiro. E aí o que acontece? Chegou uma nova coleção, blogueiro. A loja ferre, tá? Chega produtos 2 vezes por semana e muitas vezes não dá conta. Quando as pessoas vão lá, que são aquelas roupas mais do dia a dia, né? Quando as pessoas chegam lá, já acabou, né? Então, quer dizer, graças a Deus eles vendem muito, né? Graças ao quê? Rede social. Tem, por exemplo, aqui em São Sebastião tem eu acho que umas 5 óticas, mais ou menos. E teve uma última que abriu, que também faz um trabalho muito legal com essa questão das redes sociais, questão de blogueiros, e você passa nas outras, tá vazio. Quando você chega nela, por exemplo, tá cheio. Tá? Por exemplo, meu óculos eu comprei lá. Então, quer dizer, induz as pessoas a realmente consumirem. Tá? Então, isso são os poderes das redes sociais hoje. Tá, pessoal? Olha só, analisar a opinião dos usuários em fóruns de reclamações. Isso aqui, na verdade, já é para sites mais grandes, né? Como, por exemplo, Americanas e tal. Outra coisa que foi até bom eu falar nessas lojas grandes é porque hoje, por menor que seja o seu negócio, você está concorrendo com as redes sociais. Por exemplo, antigamente não se comprava roupas pela internet, hoje já se compra. Antigamente não se comprava, por exemplo, sapatos pelas redes sociais, hoje se compra, né? Tênis, sapatos. Eu vou ser sincero a vocês, eu não lembro a última vez que eu fui comprar um tênis, por exemplo, numa loja física. Eu só compro online, tá? Comprei um sapato, por exemplo, o último que eu comprei foi numa loja física, mas a grande maioria é só online, tá, pessoal? Presencial é uma coisa assim que, se você não estimular, ele vai entrar em desuso. A mesma coisa é a roupa. Se você não estimular de alguma forma, daqui a pouco as pessoas vão estar comprando pelo celular, mas não vão até a loja física, né? A mesma coisa, por exemplo, o mercado. Mercado, logo as pessoas vão estar só pedindo de casa mesmo, tá? Isso cidade pequena, cidade grande, pede no aplicativozinho do celular e eles vêm trazer da mesma forma, tá? Vamos lá. Estar atento às inovações. E isso são inovações, tudo isso que eu estou colocando. Por exemplo, usar as redes sociais a seu favor, tá? Usar as redes sociais a seu favor. Isso é super importante, tá? Usar, por exemplo, eu tenho um mercado, um exemplo. Quem já viu as pessoas comprarem comida pelo aplicativo? Pessoal, isso já é uma realidade. Eu não sei, por exemplo, aí na cidade de vocês, mas na minha cidade, por exemplo, os 2 mercados já estão utilizando aplicativos, tá? Então, dois mercados já estão utilizando aplicativo. Por quê? Primeiro, um começou bem no auge da pandemia, tá? Bem no auge da pandemia. Então, quer dizer, as pessoas estão em casa, ou, por exemplo, estão no trabalho, já faz o pedido, já paga online. Então, quer dizer,
é uma inovação. Aí o cara é das antigas, não quer inovar, os outros inovam, passam a vender mais e você fica para trás. Então, tem que existir essa questão da inovação. Tá, pessoal? Alguém quer colocar, por exemplo, alguma situação que vocês presenciaram, que vocês viram ou que vocês sabem a respeito desses itens que a gente comentou? Hein, pessoal? Por exemplo, Pedro, vocês usam a questão dos blogueiros para a divulgação da marca? Pessoal? Vixe, saiu todo mundo. Oi? Olha, Dingue. Todo mundo está online. Agora, a questão é o seguinte, pessoal. É como eu venho falando para vocês há um tempo, tá? Nós estamos numa situação onde, por exemplo, vamos ser sinceros, né? Quando eu estou dando aula lá presencial, cara, é muito bom, porque tem a questão da interatividade de vocês, muito embora eu cobre a interatividade lá também, mas eu peço um exercíciozinho, passo alguma coisa, vocês vão fazendo. Aqui, pessoal, que as coisas são diferentes, tá? Basicamente, eu tenho que falar 2 horas ininterruptas, né? Sem parar. E simplesmente eu peço uma interação, que vocês coloquem formas de pensar, que vocês, por exemplo, coloquem algum exemplo que vocês viram. E eu não estou pedindo demais, não. Tá? Eu não estou pedindo demais. É uma coisa simples, que vocês interajam da mesma maneira que vocês interagem lá na sala de aula. Ah, mas, por exemplo, o meu chat está bloqueado. Pessoal, tem microfone. Tá? Ah, tem o WhatsApp. Então, assim, as coisas se tornam ainda mais complicadas. Eu entendo que você passar, por exemplo, 2 horas com o celular na mão, eu entendo que é cansativo. Tá? Mas entendo também que vocês passam mais de 2 horas olhando o Instagram. Eu entendo também que vocês passam mais de 2 horas, por exemplo, jogando o Free Fire, jogando o LOL, tá? Mas por que vocês fazem isso? Porque é algo dinâmico. É algo que vocês estão vendo, que as pessoas pensam, a vida dos outros, melhor dizendo, lá no Instagram, tá? E isso torna um dinamismo. É por isso que as coisas lá não ficam tão chato de você passar 2 horas. Ah, o joguinho você está interagindo, então tem essa interatividade. Agora, na sala de aula, por exemplo, a online aqui, o que é que torna a aula chata? O que é que torna a aula chata? A falta de interatividade. Ou seja, vocês mesmos estão tornando a aula chata. Nós estamos em um ambiente, aliás, em um conteúdo que é interativo, mas eu estou tendo um esforço muito grande de colocar coisas que não tem no livro, tá, pessoal? Uma coisa que não tem no livro, para tentar, por exemplo, chegar próximo de alguma situação que vocês viram, que vocês presenciaram, que vocês saibam, para facilitar a interatividade de vocês. E mesmo assim vocês não interagem. Isso complica de vez em quando. Eu não falo muito porque eu não sei muito das coisas e... Mas pode, Marcos. Mas assim, todo mundo, Marcos, tem um senso crítico, tá? Todos vocês estão aqui exatamente para aprender. Então, dentro da situação que eu estou falando, a interatividade não é só essa questão de, eu vou falar o que eu vi, é perguntar. Por exemplo, o Lívia perguntou, professor, o que é que o senhor acha a respeito do Enem, por exemplo, ser online o ano que vem? Isso é uma interatividade porque nós estávamos falando
eu abordei o assuntozinho do Enem, tá? Eu abordei a questão do Enem. São assuntos. Então, assim, eu estou pedindo para vocês, não é mais do que aquilo que vocês fazem na sala de aula normal. Não estou pedindo mais que isso. É só a interatividade. Tá? Agora, infelizmente, o que é que vai acontecer? Tá? O que é que vai acontecer? Eu vou passar a terminar as aulas mais cedo, porque não tem garganta que aguente falar 2 horas consecutivas, sem parar. Tá? E aquelas aulas, por exemplo, que a gente ia ver, aquele módulo que a gente ia ver em 5 aulas, a gente vê em 10. É o jeito, tá? Infelizmente é o jeito. Eu não queria que fosse dessa forma, mas... Verdade, é chato. Precisa passar 2 horas sem falar Então, com ninguém, sem nada. Aí o que é que eu vou fazer? Posso liberar vocês mais cedo, daqui a pouco, é o jeito, porque primeiro eu entendo que vocês não estão gostando do conteúdo, primeira coisa é essa, ou eu não estou sabendo dar aula para vocês, tá? E a gente simplesmente fraciona. É uma escolha de vocês, né? Então, se vocês preferirem assim, sem interação, sem ninguém falar nada, então vamos dessa forma. Não vou fazer perguntas mais a vocês, simplesmente vou fazer o meu papel, agilizo o conteúdo, paro e acabou-se, né? Vamos lá. Falando sobre networks, o empreendedor, na verdade a gente já falou sobre isso, a questão da importância do network, né? A importância do network. Onde, por exemplo, é a questão de você estar conversando com pessoas, tá? Ou seja, você formar uma rede de pessoas que pensam exatamente como você, ou melhor, que possam ajudar naquilo que você está fazendo, tá? Então, o empreendedor precisa saber que muitas oportunidades estão escondidas em um bom network, ou seja, em um bom bate-papo. Ou seja, uma rede de relacionamento profissional. Então, quando a gente está conversando com, por exemplo, outras pessoas que façam o mesmo trabalho que a gente, as pessoas colocam situações diferentes que chegam a nos estimular, tá, pessoal? Chega a nos estimular e pensar as coisas de uma forma a agregar mais conteúdos, mais informações, a uma qualidade melhor no nosso produto ou no nosso serviço, tá? Então, isso daqui seria o Networks, ok? Vamos lá. Continuando, tá? Testando seu Networks aí. Você consegue criar contatos? Aí vem aquela importância que eu já coloquei inúmeras vezes para vocês, né? Se você não tem o hábito de conversar com as pessoas, de interagir com as pessoas, tá? Não existe um networks aí. E o networks, ele abre muitas portas para a gente, tá? Então, é necessário que a gente crie o hábito de conversar com as pessoas, de formar novos contatos, tá? Outra coisa é, seus contatos são bons. Quando se fala em contatos são bons, são pessoas que ajudam você, tá? Então, o que seria um contato ruim, digamos assim? Uma pessoa que não agrega a nada a você. Por exemplo, você está ao lado de alguém que só sabe reclamar. Se afaste dessa pessoa. No caso, professor, tem que ter aquelas pessoas, né, que não só tem que receber algo em troca. Isso, Suela, Tem que lhe exatamente. ajudar a ir para frente. Exatamente, Suela, é exatamente isso. Quando se fala em seus contatos são bons, são isso. Imagina, por exemplo, você passar 1 hora conversando com alguém que só fala da dificuldade que a vida tem, né? As dificuldades que ele tem. Uma pessoa que bota dificuldades em tudo. Ah, eu não vou estudar porque isso, isso, isso. Ah, eu não posso fazer mais porque isso, isso, isso. Poxa, isso daí desestimula, tá? Isso são contatos ruins. Mas imagina você estar em um grupo de amigos onde você está empreendendo, por exemplo, e as pessoas dão ideias inovadoras.
que uma hora ou outra você vai dizer o seguinte, ó, essa ideia dá para mim, eu vou aperfeiçoar ela para mim. Então, são contatos bons. É a mesma coisa, por exemplo, se vocês, os contatos que vocês têm, são contatos que lhe ajudam a crescer como pessoa? Se não for, meu amigo, saia de perto, tá? Se você tá com contato com pessoas que só pensam em fazer as coisas da maneira errada, tá? Pessoas que só andam arranjando confusão, pessoas que as outras pessoas também não veem com bons olhos, pessoas que não lhe dão um conselho de bem, só ajuda você a fazer as coisas erradas. Ah, vamos fazer isso, que é uma coisa errada, vamos fazer aquilo. Mas as pessoas não chegam a dizer, vamos fazer isso, que isso daqui é bom, a gente pode crescer, ou vamos estudar. Não, se afaste dessas pessoas que não lhe ajudam em nada, tá? Você tem facilidade em entrar em vários assuntos diferentes e diferentes opiniões? Pessoal, essa letra C aqui, para você ter ela, é necessário que você leia sobre tudo e sobre todos. Então, que você leia um site de notícias, que você, por exemplo, na hora que estiver falando de política, você consiga dar uma opinião sobre política. Se finanças, se estiver falando de empreendedorismo, se está falando de marketing, você saiba falar de marketing. Para você fazer isso, você vai ter que ler muito, tá? Ler sobre tudo, na verdade. Oi? Tá, tem nada nas notícias, jornal. Exatamente, Juarez. Acho que o Juarez colocou aí. Ler, por exemplo, eu basicamente todos os dias eu dou uma vasculhada nos sites de notícias. Por exemplo, vou lá no UOL, vou lá no MSN, vou no site da Globo, dou uma olhada nas notícias locais. E graças a Deus, assim, eu sei que eu não vou dizer de tudo, mas se eu tiver em uma rede conversando, eu vou saber alguma coisa. Por exemplo, eu cheguei na casa de um amigo há poucos dias e o cara chegou lá e disse o seguinte: Adel, tu investe na Bolsa de Valores? Rapaz, até então eu não invisto não. Poxa, eu não invisto na Bolsa de Valores. Isso quer dizer que não é necessário que eu saiba algumas coisas? Poxa, só eu ler, né? E aí eu pude conversar com ele meia hora, 40 minutos mais ou menos sobre o assunto e eu pude opinar, né? Pude dar opiniões, né? Ou seja, coisas que eu observava no mercado, como empresas mais valorizadas, empresas menos valorizadas, muitas vezes quando investir, quando não investir, quais os riscos. Então, quer dizer que pelo fato de eu não investir na Bolsa de Valores, quer dizer que eu não devo saber disso? Aí chega numa oportunidade dessa, né? Você está conversando com alguém, muitas vezes essa pessoa quer lhe dar uma oportunidade de negócio, mas simplesmente você não sabe de nada, tá? Então, tem que ler, não tem para onde, tem que ler sobre tudo, tá? Você está disposto a ceder para conseguir o que quer? Ceder é aquela questão, você cria um plano, e esse plano, você quer seguir ele à risca. E muitas vezes o plano ele tem falhas. Por exemplo, as coisas mudaram e aquilo que você queria fazer já não é realizável. Então é necessário que você tenha que ceder. As pessoas que você conhecem você? Aí vem um quê de questão aí. É meio contraditório isso, né? Como? Eu conheço as pessoas e as pessoas não me conhecem. Por exemplo, teve uma aluna, a gente falando sobre isso, e ela, professor, como assim? Eu digo, vamos lá, vamos dar um exemplo. Você mora numa cidade pequena, por exemplo, ela mora em Caraíbas. Você conhece as pessoas que podem lhe oferecer um emprego? Ela disse, conheço. Mas as pessoas que podem lhe oferecer um emprego, elas lhe conhecem? Aí ela disse, não. Entendeu? Então, quer dizer, existe aquelas pessoas que são influentes, a gente sabe quem é ela, mas as pessoas não sabem quem somos nós. Aí, como é que a gente pode
fazer com que essas pessoas nos conheçam? Foi a pergunta dela. Professor, como é que eu vou fazer para essas pessoas me conhecerem? As oportunidades nós temos. Lembra que eu falei? Oportunidades. Um exemplo. Eu estou lá com esse colega lá, eu fui na casa dele. Por exemplo, ele é uma pessoa influente. Ele conhece um monte de gente, e, aliás, ele está no meio também de um monte de gente que poderia, por exemplo, me oferecer um emprego. Se eu estou lá e eu passo a participar da conversa, tá? Essas pessoas vão me conhecer, entendeu? Então, o conversar é eu mostrar para as pessoas aquilo que eu sou capaz, aquilo que eu sei. Mas se você não está preparado para isso, você chega em um local, as pessoas estão conversando, você está calado, aí eu pergunto, como é que as pessoas vão lhe conhecer? Não vão. Então, vem a importância de vocês lerem sobre tudo, sobre todos, e sair do mundinho de Free Fire, sair do mundinho de jogos, sair do mundinho de rede social, porque rede social não ajuda em nada, não agrega em nada, a não ser que você trabalhe nessa área. Não trabalhando não vai lhe ajudar em nada, ela só vai ser uma cultura inútil para você. Só vai prender você em uma coisa que você vai saber quem levou ponta, quem botou ponta, quem está namorando, quem não está, se fulano foi para um restaurante, se fulano foi para a praia, se fulano comprou um carro novo, se fulano está numa moto nova, se fulano sabe empinar uma moto, você só vai saber disso, viu? Se fulano comprou um sanduíche e postou que o sanduíche chegou. Então, se você não ganha dinheiro com isso, tira o pé do acelerador, comece a ler coisas mais importantes. Apesar que nas redes sociais tem muita coisa importante para se ler, viu, pessoal? Só é saber procurar. Vamos lá. Você tem facilidade para se entrosar? Facilidade para fazer amigos? Tá? É uma pergunta aí que... Na verdade, tudo isso daí vocês podem se fazer essas perguntas, né? São perguntas direcionadas a vocês. Tá? Estou fazendo perguntas a vocês. As pessoas que você conhece são importantes para o seu empreendimento? Por exemplo, eu coloco uma sandubaria. Eu conheço pessoas que possam, por exemplo, ajudar no crescimento da minha sandubaria? Não conheço. Os meus amigos vão me ajudar a tornar minha sandubaria mais conhecida? Não. Poxa, muda os amigos, né? Ou pelo menos vá procurar amigos que possam lhe ajudar, tá? Nesse exemplo aqui, eu sempre digo o seguinte, por exemplo, minha esposa está com essa loja virtual. Ela estuda bastante essa parte. E ela participa de lives, participa de cursos online, né? E aí se faz uma amizade, mesmo online, sem você conhecer as pessoas de forma presencial, e que as colegas virtuais dela muitas vezes mandam os moldes, né, de alguma caixinha, de algum topo, de convites e assim sucessivamente. Coisas que, se ela precisasse ou ela fazia, ela teria que comprar, mas graças à questão de pessoas que ajudam no seu empreendimento, consegue-se de forma grátis. Por quê? Porque essas pessoas também querem ser ajudadas, então é uma troca mútua, tá? Outra coisa, as pessoas conhecem seu empreendimento? Eu estava assistindo a palestra da dona do Magazine Luiza, né, a Luiza, e ela disse o seguinte, se você vai abrir um negócio e você não deixa um dinheiro para o marketing, para divulgar, é melhor nem abrir, tá? Se você não fizer com que as pessoas conheçam o seu negócio, é melhor nem abrir o negócio, tá? E Mas hoje... vão conhecer, Oi? mas vão conhecer se não tem um marketing, alguém. Exato, Juarez. Como é que as pessoas vão conhecer o seu negócio se você não divulga, se você não faz com que elas conheçam? Entendeu? Não tem como. Então, por exemplo, deu o exemplo dessa loja, né, que abriu semana passada aqui. Há meses ela vem divulgando que vai abrir, que é um novo conceito de moda, que não sei o que lá. Quer dizer, já cria-se um conceito a partir daí. Mas se você diz o seguinte, eu vou nada dar R$200, R$100 a uma blogueira,
Ah, eu vou nada mandar uma tigela de açaí para uma blogueira, né? Para comer de graça. Não, não é assim que as coisas funcionam, tá? Vamos lá. Os seus contatos são contatos profissionais ou... E aí, como é que vai fazer? Lá do negócio. Você não tem nenhum contato profissional de pessoas que possam, por exemplo, lhe vender um novo produto, lhe vender um novo serviço, agregar algum serviço no seu. Poxa, não vai, né? Então é necessário que você tenha contatos profissionais também. Os seus amigos podem ser considerados contatos profissionais? Mas você vai dizer, mas assim, de que forma contatos profissionais? Contatos que possam ajudar no desenvolvimento do seu negócio. Por exemplo, seus amigos pelo menos divulgam a sua marca nas redes sociais, né? Se não divulgam, se não ajudam, meu amigo, aí é complicado. Que seja seu amigo, mas que ele não seja um contato profissional, tá? Então tem essas possibilidades aí do marketing, tá? Vamos lá, continuando aqui. Só um instante, deixa eu pegar uma água aqui, que a garganta não aguenta não. Pessoal, voltando aqui. Se prepare para qualquer situação, tá? Quando se fala aqui, ó, se preparar para qualquer situação, você como empreendedor, você tem que estar preparado para tudo, tá? Ele diz o seguinte, ó, tenha paciência. Às vezes o seu momento não é o melhor momento para começar. Às vezes você está alienado com o sucesso dos outros empreendedores. Analise bem as oportunidades. Uma curiosidade é que muitas vezes as pessoas querem abrir um novo negócio baseado no sucesso dos outros. Ah, por exemplo, fulano montou uma loja de roupas e roupas dá dinheiro. Eu vou abrir também o meu negócio de roupas. Ah, fulano botou uma sorveteria, né, nesse calor e tal, vende muito e tal. E aí acontece, eu vou colocar também, tá, pessoal? Vou colocar também. Só, pessoal, que muitas vezes não é o momento ideal para você colocar. Por exemplo, o exemplo dessa loja que eu estava dando, que eu coloquei como exemplo. Ela ia abrir antes, pelo menos foi o que deu para compreender, porque estava vendo uma divulgação, né? Aí veio a pandemia. Tá? Aí vem a questão, será que é um bom momento para abrir uma loja? Aí ela segurou mais até onde deu. Mas às vezes vem contrato de aluguel, vem um monte de coisa, e às vezes ela termina abrindo. Mas digamos, você vai abrir um negócio físico hoje, tá? Que foi o que eu falei agora há pouco. Você analisa, por exemplo, poxa, eu vou abrir um negócio físico, mas as pessoas estão sem dinheiro. Como é que eu vou abrir um negócio, as pessoas...
Por exemplo, outro exemplo seguinte, as cidades pequenas têm um número muito grande de contratados, por exemplo, da prefeitura. Aí você chega, por exemplo, ano político, como é esse. Aí daqui para começar esse ano político, vai ser demitido todos os contratados, porque é o voto de cabresto, né? Quer dizer, o dinheiro já não está mais tão em evidência no comércio. Aí você vai abrir um negócio. Então, você tem que abrir um negócio baseado naquilo que você entende, naquilo que você vê, pensando nessa questão de se preparar para qualquer situação, tá? Aí você abre o negócio não vinga. Por que o negócio não vingou? Simplesmente porque você abriu o negócio, mas que não foi em um local, aliás, em um período que deveria ser aberto. Eu vou abrir uma sorveteria. Não entendi, repete aí, por favor. Poderia esperar mais um tempo, abrir mais na frente, quando melhorar. Exatamente, Juarez. Aí vem essa questão de esperar o melhor momento. Por exemplo, eu vou abrir uma sorveteria no mês de maio. Mês de maio ainda está calor. Mas mês de junho, julho e agosto são 3 meses de chuva, onde a venda ela vai cair bastante. Então, tudo isso tem que estar preparado. Tudo isso você tem que se preparar. Tá? Não adianta você abrir uma empresa simplesmente porque você quer abrir. Tem que existir um momento. E esse momento vai ser julgado por você, obviamente, de acordo com as informações que você tem com os seus estudos. Então, não adianta, por exemplo, eu vou motivado pelos outros. Não. Tem que ser tudo pensado. Outra coisa que essa questão do empreendedor tem que sempre estar preparado para qualquer situação. Por exemplo, digamos que o Juarez ele vai vender, por exemplo, vai vender um produto aí, não sei qual é ainda, mas ele vai comercializar um produto e esse produto é fabricado exatamente por ele. Eu vou colocar aqui, por exemplo, digamos que ele vai vender aquelas pedras decoradas, pedras de gesso decorada, e é ele que vai fazer, um exemplo. Então, quando se fala, por exemplo, se preparar para tudo, é você se preparar o seguinte, eu tenho que vender, mas eu tenho que tirar dessa venda, eu tenho que tirar o custo de produção, eu tenho que tirar o lucro para a empresa, ou seja, para o empreendimento, e eu tenho que tirar o meu lucro. Geralmente, as pessoas fazem o seguinte, o quê? Elas se preocupam em tirar o valor que foi investido, tá, os insumos, e o próprio lucro, mas esquece de tirar o lucro para a empresa. Então, vamos colocar outro exemplo. Eu vou mudar aí o produto do Juarez. O Juarez vai colocar uma loja de coxinhas, um exemplo. Primeiro que o investimento é alto, mas vamos lá. Aí o preço das coxinhas de salgados que o Juarez vai vender, ele só pensa em tirar o valor que foi investido e, por exemplo, ter o lucro dele. Aí o lucro da empresa, onde é que fica? Tá? Onde é que fica? Exatamente, Juarez. Fica sem o capital de giro. E aí o que é que acontece? Está lá a máquina queima, um exemplo. Máquina queima. Cadê o dinheiro para consertar a máquina ou até mesmo comprar outra máquina? O freezer deu problema. Aquela máquina de mexer a massa lá, que eu não lembro o seu nome, quebrou também. E agora fica sem o dinheiro para manter isso daí, que é exatamente o capital de giro, né? Que é o dinheiro do negócio, é o dinheiro da correria. Então, quer dizer, o empreendedor ele tem que pensar em tudo isso. Quantas lojas não fecharam? Né? E por que essas lojas fecharam? Porque elas vinham trabalhando no sufoco, assando e comendo, assando e comendo, assando e comendo. Quando passou, por exemplo, 2 meses, 1 mês ou 2 parado, 2, 3 meses parado, sem vender, primeiro que não buscaram inovação. Aí passou a não entrar mais de mesa. Existia para segurar? Não existia. Tá? Então, se não existia capital de giro, a empresa simplesmente ela faliu. Tá, pessoal? Ela parou. Tá? Porque aí ficou sem condições. E também vem a questão, o governo, o banco, para funcionários, né? Ou seja, o governo paga uma parte, a empresa paga outra.
veio financiamentos, né, para a empresa, mas até mesmo esse financiamento era muito burocrático e muita gente não conseguiu. Então, assim, se você não tiver preparado, você pode ficar para trás, tá? Tem até um exemplo, eu conversando um dia com um dono de uma loja lá no shopping, que é daqui de São Sebastião. E ele falando para o cunhado dele, eu estava com o cunhado dele, e ele falando, rapaz, eu quase que fechava a loja no shopping, porque estava com 2 meses, 2, 3 meses, que as vendas, meu irmão, as vendas caíram drasticamente, simplesmente não consegui vender. E eu tinha 40 mil reais guardado, e nesses 2 ou foi 3 meses, não lembro, para ele manter a loja, ele teve que pegar esses 40 mil reais e injetar na loja, para não fechar, tá? Para não fechar. Imagine, então se não tiver um capital de giro, uma organização financeira, realmente vai ficar para trás. Tá, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação a isso? Bem, pessoal? Não. Tranquilo, né? Não, professor, tá tudo cegado, tá entendendo tudo. Pronto. Pessoal, sendo assim, tá? Estão liberados. Vou liberar mais cedo, porque se vocês interagirem mais, a gente fica até um pouquinho mais. Mas como vocês não estão interagindo, começaram agora, depois que eu falei, tá? Então, se vocês interagirem mais, a gente coloca mais situações que podem agregar mais informações para vocês. Mas enquanto vocês não estiverem interagindo, infelizmente, cara, a gente vai ter que sair um pouquinho mais cedo, certo? Então, estão liberados, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau. Tchau, boa tarde.